Olá, Aspira, tudo bem? Eu fiz um questionamento nos stories se vocês conheciam uma fofa ou se você conhecia uma análise SWOT. No fundo é a mesma coisa, algumas pessoas usam o acrônimo, são dois acrônimos, fofa em português, SWOT em inglês, mas nada mais é do que uma análise das suas forças ou fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças. Uma matriz SWOT pode ser usada de várias formas. Você pode fazer uma matriz SWOT da tua empresa, do teu negócio e analisar então o que vocês têm de ponto forte, o que vocês têm de ponto fraco, as ameaças e as oportunidades que o mercado oferece para a empresa. Você pode fazer uma matriz SWOT de um time específico, de um produto, ou fazer uma matriz SWOT individual, de uma pessoa. E a forma de fazer não tem muito segredo. É parar, pensar, analisar e escrever. Então, falando de nós individualmente, né, para que isso sirva para o nosso perfil profissional, para a nossa carreira, o que eu tenho de pontos fortes, o que, pelo que eu sou conhecido, né, o que eu sei que eu faço muito bem, o que eu tenho de pontos que não são tão fortes ou de fraquezas, né, de gaps, áreas que eu preciso melhorar. Quais são as oportunidades e ameaças que eu tenho? E aí a gente até foge, às vezes, um pouco do ambiente externo, que é como a gente faz numa análise SWOT de uma empresa, por exemplo, e olha como ameaça, de repente, a falta de recurso. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho como deficiência o não conhecimento de um segundo idioma. Né? Precisaria estudar um segundo idioma, mas não tenho recurso para isso. Né? Então, é uma ameaça para que eu não consiga desenvolver um ponto fraco que eu tenho. Outra situação que pode ser uma ameaça é uma mudança de emprego não planejada. Então, assim, existe uma ameaça de que a minha empresa reduza de tamanho, elimine alguns times, mande profissionais embora e eu esteja no meio deles. Né? Por outro lado, uma mudança planejada pode ser uma oportunidade. Então, algo que você já está se preparando, algo que você está buscando, então pode ser uma oportunidade para teu crescimento profissional. Existem na internet algumas alguns links, algumas ferramentas que te ajudam a mapear suas fortalezas, se você tem dificuldade para isso. Eu vou deixar alguns links disponíveis para vocês, mas vou deixar claro que isso não é uma recomendação. Né? Eu não conheço todos esses testes que eu estou deixando, são links que eu encontrei que tratam desse assunto. Eu já fiz alguns testes de habilidades ou testes de fortalezas. Alguns são gratuitos, outros pagos. Eu já tive a oportunidade, inclusive, de fazer um pago através de um treinamento que eu participei. No link eu estou deixando alguns que são pagos e outros gratuitos, e vocês podem avaliar e ver se eles de fato fazem sentido para você. Se o passo seguinte, depois de construída, o que fazer com essa matriz? Como analisá-la? Então você começa a fazer algum cruzamento de informações. Então você olha, por exemplo, pontos fortes com oportunidades. E você vai ver de que forma os seus pontos fortes podem maximizar as oportunidades que você identificou. Você olha também pontos fortes versus ameaças. E de que forma, então, aquilo que você tem de bom pode minimizar algum risco, algum impacto que aquela ameaça está te trazendo. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Ainda sobre aquela situação de não tenho recursos para investir no idioma inglês, o idioma inglês é um déficit que eu tenho. Por outro lado, eu tenho uma grande capacidade de aprendizagem individual, sozinho, né? Autoestudo, autodesenvolvimento. Então, essa minha fortaleza ajuda a mitigar um risco, que é a falta de recurso, para o desenvolvimento de uma fraqueza, que é o idioma inglês. E uma outra análise que pode ser feita são as minhas fraquezas somadas às minhas ameaças. Esse é um campo tanto quanto perigoso, porque são justamente os pontos que estão te trazendo alguma preocupação, que são as ameaças, com aspectos que você não tem domínio ou muita habilidade para trabalhar. Então, nesse caso, você vai ter que identificar se o risco ou se o impacto daquela ameaça pode ser muito grande. Você vai ter que identificar formas de trabalhar aquilo
eventualmente minimizando algum dos seus gaps, das suas deficiências, fraquezas, que possa atenuar o impacto da ameaça. Agora aqui uma reflexão cuidadosa, né? A gente tem o hábito de botar muito esforço e energia na solução dos nossos pontos fracos. Inclusive, é comum nas empresas a gente criar planos de ação, planos de melhoria para você atuar nos seus pontos fracos. Eu não estou dizendo que isso não seja importante, que você deve simplesmente abandonar esses pontos fracos. Mas lembre-se que a nossa energia, o nosso tempo são limitados. Se a gente desprender tempo demais trabalhando num ponto fraco, que no máximo vai permitir que a gente chegue na média das pessoas com aquela habilidade, a gente tira a oportunidade de investir ainda mais nos nossos pontos fortes e trabalhar nesses pontos fortes de forma a levar a gente a um potencial muito acima da média, possivelmente, com uma habilidade de fato que seria uma referência naquele assunto.